pessoal, sejam muito bem-vindos ao Conamp. Que bom que você está com a gente aqui, que bom que você está procurando crescer. A gente fica muito gratificado com isso, porque essa é a finalidade desse projeto, esse é o intuito da gente estar dedicando e trazendo pessoas para compartilhar os conhecimentos e as experiências deles que elas têm para que vocês possam crescer. Então, dando sequência ao nosso congresso, eu tenho extrema satisfação de ter comigo hoje aqui uma pessoa que, ela é um marco na história do esporte brasileiro, uma pessoa que tem uma trajetória ímpar, não só pelos resultados que ela conquistou na vida como atleta, mas também por tudo que ela representa para o esporte que ela desenvolveu por 18 anos de carreira como atleta de alto rendimento e com certeza as experiências e as lições que ela vai trazer aqui e que ela levou do mundo como atleta para a carreira pós-atleta, para a vida pós alto rendimento, vão ser muito valiosos para que vocês, que são a razão de existir do Conamp, possam levar para as vidas de vocês. Então, recebam com muito amor, com muito carinho, Daiane dos Santos. Bem-vinda, Daiane. Eu acho que se apresentar nunca é demais. Dificilmente alguém não te conhece, né, Daiane? Mas fala um pouquinho de você, quem é a Daiane, idade, o que você tem feito, se é casada, solteira, e ao que você tem se dedicado hoje, Daiane. Bom, sou a Daiane dos Santos. Primeiro eu quero agradecer o convite aí do Conamp para eu estar dividindo um pouco das minhas experiências com vocês. Acho que é um prazer poder conversar não só sobre a carreira esportiva, mas sobre essa atividade depois do pós-carreira também. Bom, eu sou a Daiane dos Santos, ex-atleta, ex-ginasta da seleção brasileira, campeã mundial, né? Hoje, eu fiz ginástica durante 18 anos. Hoje eu me dedico à profissão como empresária. É difícil um pouco de explicar o que eu faço, mas eu sigo no ramo esportivo, né, e educativo de vários nichos, assim, digamos. E tem sido muito legal essa experiência nova depois de ter encerrado a carreira esportiva. Daiane, fala um pouquinho para a gente como é que foi esse teu início como ginasta, porque é muito legal quando a gente vê a Daiane, os resultados, campeã mundial, duplo twist carpado, essas coisas todas, mas o início no esporte em geral, tirando o futebol no Brasil, ele é muito complexo, porque carece-se de estrutura, de apoio, de suporte, ainda mais você que foi a primeiro expoente do país num esporte que a gente não tem qualquer tipo de tradição, né? Conta um pouquinho desse início, como é que foi, como é que era a tua rotina, como é que era isso aí? Bom, o meu começo no esporte ele foi bem tardio. Encontrei a ginástica com 11 anos. A oportunidade veio através da minha escola, né? Eu estudava no CIEP Mané Garrincha. Os gaúchos sabem, né, onde fica ali no Menino Deus. É um núcleo de esporte vinculado ao núcleo também escolar, né? Então, tem esporte e educação vinculado ali. E ali tinha um projeto para crianças praticarem esportes. E uma professora que dava aula, Cleusa de Paula, me viu brincando no pós-aula e me convidou para conhecer a ginástica. Como tu falou, eu acho que muito bem, assim, a gente ainda tem no Brasil uma grande dificuldade de iniciar no esporte, porque a oportunidade para algumas pessoas, né, para alguns, principalmente a questão do nível social, às vezes região onde mora, isso acaba sendo dificultado, ou às vezes nem tem, né, não existe. No meu caso, eu pude conhecer a ginástica através desse local, né, que é um local público lá em Porto Alegre, com 11 anos. E esse comecinho, para mim, foi onde eu me apaixonei pela ginástica, entendi o que era ginástica, porque até então eu tinha visto uma coisa ou outra, né? Eu era uma criança hiperativa, estava sempre pulando, saltando, correndo por aí, e dava um pouco de trabalho para os meus pais, e a minha mãe dizia que eu já fazia algumas coisas de ginástica, mas que ela não sabia o que era aquilo que eu fazia, né? Por conta da ginástica não ser um esporte tão divulgado ainda na época, e a partir daí eu pude conhecer, né? A partir dos 11 anos eu pude conhecer e desenvolver esse meu talento por eu ter podido ter essa oportunidade de iniciar
no esporte. Mas é muito difícil, hoje já melhorou um pouco, mas naquela época era muito, muito, muito difícil realmente ter oportunidades como essa, e eu fui agraciada por Deus e tive. Isso é muito doido, né? Porque uma coisa que você comentou aí, teve um início um pouco tardio num esporte. Cara, você tinha 11 anos. Mas, de fato, a ginástica, ela é isso, né? Ela é um esporte que é muito precoce. A carreira de alto rendimento na ginástica olímpica, ela termina muito cedo, né? Com 18 anos já é um atleta que já está veterano. Na verdade, depende muito. A ginástica, ela é um esporte precoce. Por que a gente fala isso? Normalmente, as crianças começam a treinar a ginástica com 4, 5 anos, né? Então, se a gente for falar 4, 5 anos, gente, é uma criança, né? Ali, acabou de sair tá entrando ainda naquela fase escolar. Então, realmente, a ginástica é um esporte muito precoce. Claro que nessa faixa etária, as crianças, a gente começa a desenvolver as habilidades motoras da criança, né? O pular, o saltar, o correr. A gente usa essa parte motricional da criança, mas 1, 2 anos depois ela já começa a ir mais para o competitivo, né? Como a gente chama. A partir de uns 6, 7 anos ela já começa a competir em algumas competiçõezinhas. Então, ela é um esporte que se inicia muito jovem. E por conta disso, normalmente o término da carreira também é muito jovem. 18 anos não, hoje um pouquinho mais já melhorou. A própria questão da tecnologia tem ajudado com que os atletas se mantenham mais tempo dentro das suas atividades esportivas, né? No caso da ginástica, por exemplo, uma atleta, ela pode competir em mundial, Jogos Olímpicos, que são as competições de grau mais elevado, a partir de 16 anos, né? Então, a primeira edição de Jogos Olímpicos, por exemplo, que ela poderá ir, é com 16. Então, ela tem, a partir dali, a trajetória, início da trajetória de grandes competições dela. Hoje, a gente não tem uma idade estipulada para término de carreira. Isso depende muito da questão física dos atletas, né? As pessoas, às vezes, elas ficam muito preocupadas com a integridade física, né? Mas o atleta ele precisa ter um psicológico muito forte, né? Por passar por questões de... as pessoas falam pressão. Eu falo que... Eu tento não usar essa palavra. Eu acho que é como se fosse um incentivo, né? Ali, do que da prática esportiva. Então, é difícil, você tem que se manter num regime muito rigoroso, tem uma rotina muito rigorosa também, né? No meu caso mesmo, eu fiquei 18 anos nessa rotina de treinamento, basicamente o ano inteiro. A gente tem em torno de 20, no máximo um mês de férias durante todo o ano. Então, é muito intenso. Então, por conta disso também, o término de carreira é muito precoce, às vezes. Isso é... Entra um pouquinho, fala um pouquinho disso, Daiane, porque assim, embora seja digamos, cara, uma criança, né, de 11 anos, bem ou mal, ainda está começando uma fase de adolescência, e a partir dali você já entrou. Como é que era essa rotina? E assim, isso é algo, não digo que é pesado, mas exige uma disciplina muito grande. Acho que todo esporte de alto rendimento, ele trabalha com isso, mas a carreira, eu não sei se tem algum outro esporte de alto rendimento que exija tanto do físico, em todos os aspectos, não só do físico, como bem colocaste, mas do emoção, mas eu digo muito do físico porque a ginástica ela trabalha com muito impacto em articulações, são movimentos altamente complexos, então eu imagino que seja muito comum lesões, conviver com processos inflamatórios, com problemas articulares, e isso, além de ter uma necessidade não só de uma disciplina muito grande, existe uma resiliência à dor, uma capacidade de você ultrapassar. A maior parte das pessoas não tem, isso é uma coisa que eu trabalho particularmente, muito forte dentro das minhas temáticas, a questão da disciplina, e hoje eu digo que qualquer pessoa que tem um mínimo de autodisciplina, ela já se destaca da multidão, ela consegue se desenvolver muito mais. Conta um pouquinho dessa realidade que tu viveu. Bom, acho que tu colocou a palavra certa. O atleta precisa ter disciplina, né? Por quê? Ser atleta não é só dentro da área de competição. Realmente, a rotina de treinamentos é realmente muito forte. A gente treina em média de 8 a 9 horas por dia, de segunda a sábado. Então, gente, ó, é pesado realmente. É uma carga de treino
que a gente tem uma sequência de repetições muito forte. Basicamente, o ano todo a gente faz as mesmas coisas, né? A ginástica, ela é um esporte de excelência. Então, a gente busca sempre a perfeição. Por conta disso, a gente tem um número de repetições constante dos exercícios para eles ficarem o mais perfeito possível. Claro que isso exige muito da parte física, porque a gente está a todo momento ali sobrecarregando a articulação, né? Mas também, como eu falei, existe também dessa parte psicológica, porque dentro e fora do ambiente esportivo, a gente continua sendo atleta, certo? Perfeito. Então, essa maneira de pensar, essa disciplina, ela está dentro do ambiente esportivo e fora dele também. Por exemplo, a gente tem uma vida fora, né? Não só como atleta, mas como pessoas normais, vamos dizer assim. O sono, né? A questão mesmo, como se portar fora, o que a gente vai fazer fora desse ambiente. Quando eu estou na minha casa, eu preciso ter um período de repouso, um período de descanso, a parte alimentar, né, sendo bem cuidada, bem tratada. Por exemplo, se eu tenho algum relacionamento, essa pessoa que se relaciona comigo também pode ajudar e colaborar, a família. Então, tudo isso está agregado ali à disciplina e à nossa rotina também, né? A disciplina e a rotina, elas estão conjuntas ali. A gente tem basicamente o reloginho o tempo todo que está nos controlando para a gente fazer e agir da forma certa, até porque tudo que a gente vai fazer, seja para o positivo ou para o negativo, acaba influenciando no nosso resultado final, que é o treinamento, né? Você está disposto e você está bem para poder treinar. Esse cuidado que a gente tem em cuidar tanto da parte física quanto psicológica ajuda muito no desempenho dentro do ambiente esportivo, né? Às vezes a gente não vê muita ligação, qual é o problema? Se eu dou o meu máximo dentro do ambiente onde eu treino, no meu caso, dentro do ginásio, da ginástica, o que eu faço fora não importa. E, na verdade, importa muito, né? Como eu falei, a quantidade de horas de treinamento realmente é muito grande, é um trabalho, né, gente? Aí, de 8 a 9 horas por dia, quase todos os dias da semana, tendo uma folga na semana, é um trabalho. Né? Só que a diferença é que a gente trabalha com o nosso corpo. E esse corpo, a gente exige dele constantemente. E esse exigir não é, hoje eu treino um pouco mais forte, amanhã eu vou treinar leve. Não. Né? Claro que a gente tem uma periodização ali, controlada pelos treinadores, pela equipe e preparadores físicos, mas ela exige muito, né? E por conta dessa exigência, todos aqueles cuidados que eu falei anteriormente, a gente precisa ter, né? Sono, alimentação, repouso, né? Mas claro que a parte articular acaba sofrendo muito com isso, e aí vem essas questões que a gente acabou de falar, lesões, né? A gente tem lesões por trauma, que a gente fala, que é quando a gente fez algum tipo de exercício e acabou sofrendo realmente a lesão, né? Foi por um grau de impacto ali, naquele instante você sofreu a lesão. E aí a gente vai dar mais simples, que no nosso caso, por exemplo, é um estiramento, uma contratura muscular, até uma lesão bem séria, como, por exemplo, uma fratura exposta, às vezes, ou uma fratura, né? Isso vai depender muito do que aconteceu. Como eu falei, pode ser por trauma ou também pode ser decorrente a excesso de treino repetitivo, que a gente fala que são as lesões por estresse, né? Repetição de impacto, repetição de exercício contínuo que acabou causando. Eu falo muito que isso vem um pouco dentro do pacote de você ser um atleta de alto rendimento, por quê? Isso não acontece só na ginástica. Claro que a ginástica é um dos esportes que acontece muito frequente por conta da quantidade de horas, da quantidade de repetição dos exercícios, né? Essa busca à perfeição que a gente está aí almejando faz com que isso aconteça. Hoje a gente tem especialistas na área esportiva, tanto medicina quanto fisioterapeuta, e também preparadores físicos, para, de alguma forma, amenizar essa situação. Mas é um pouco complicado, né? Porque, como eu falei, tem lesões que a gente não tem, a gente está sempre prevenindo, mas que pode acontecer, né?
Eu falo que vem um pouco dentro do pacote, porque a partir do momento que a gente é atleta, a gente entende que isso possa ocorrer. Hoje a gente tem equipes multidisciplinares que a gente fala para fazer com que, de alguma forma, isso seja amenizado, né? Esses traumas, essas lesões venham a ser amenizadas. A gente tem a gente tem médicos esportivos, né, especializados na área, a gente tem fisioterapeutas esportivos e preparadores físicos. Hoje o trabalho com o atleta, ele é feito em conjunto. Então a gente fala que depende de uma equipe multidisciplinar. Antigamente a gente tinha só o treinador que cuidava do atleta e hoje a gente depende de várias pessoas, né? Como eu citei alguns aqui, mas a gente tem psicólogos, a gente tem nutricionistas, né? A gente tem muitas pessoas envolvidas ali para fazer com que esse atleta, de alguma forma, amenize essas questões dos traumas, das lesões no ambiente esportivo, né? Que os atletas venham a sofrer algum tipo de trauma. Mas é claro que eu vou voltar àquela palavrinha que a gente falou antes, que é a disciplina. Depende também do atleta, esse cuidado. Como eu disse, são muitas horas de treino, treinamento constante, praticamente diário, né? A gente tem uma folga na semana, então eu preciso dormir bem, comer bem, ter o cuidado fora do ambiente esportivo. Vou citar aqui uma coisa que às vezes causa uma polêmica entre os atletas. Um atleta que tem moto, por exemplo. Não que não se possa ter. Gente, desculpa, mas eu tive que falar isso. Eu lembro que comigo aconteceu, né? Uma época eu queria muito ter uma motinho, né? Gente, coisa básica, tá? Mas eu lembro que meu pai não deixou. Por quê? O instrumento de trabalho do atleta é o corpo, não é? Como que eu vou ter uma moto? Pode acontecer. Ah, mas pode acontecer de carro? Pode. Mas o carro a gente tem uma proteção ali, né, da carcaça do carro que não vai sofrer o impacto direto na gente. Então aí tá a disciplina da gente pensar, será que eu posso comprar esse carro? Será que eu preciso comprar esse carro agora? E agora eu vou levar um pouco para a vida normal, vou ligar uma coisa com outra. Papais que têm filhos, né? Você ter uma moto é um pouquinho complicado. As mães ficam preocupadas, né? Quando o papai... Normalmente os pais escolhem, às vezes. Então, essa disciplina de ser atleta, como eu falei, ela vai além do ambiente esportivo. Fora do ambiente esportivo, eu tenho que lembrar que eu sou uma atleta e que eu preciso ter esse cuidado para que não ocorra, para que o meu descuido fora do ambiente esportivo não venha a interferir dentro do meu local de trabalho. Legal, Dani. Olha só, deixa eu pontuar algumas coisas, né? Nossa audiência está nos acompanhando aqui, talvez saiba, talvez não. Eu não sou uma figura pública, né? Eu sou piloto de caça da aeronáutica. Então, eu passei por um funil muito grande e muito diferente, num nível muito diferente do que tu passaste. Eu passei por um funil muito grande. Eu sou autodidata desde os meus 14 anos de idade, passei por um funil de 25 mil pessoas na esfera inicial, e onde eu cheguei para voar um jato supersônico, piloto de defesa aérea, 5 pessoas chegaram. Sim. Isso me exigiu, cara, abrir mão de coisas muito simples e que nem sempre foram fáceis. Ver os meus amigos brincando e eu estando estudando. Carnaval, muitas vezes, a galera na festa, eu estava estudando, me preparando, porque eu ia ter voo. Eu adorava jogar futebol, por exemplo. Sempre gostei muito de bola. Eu parei de jogar bola porque eu tinha muita lesão em articulações, meus tornozelos. Então, o mais difícil foi eu abrir mão. O que eu quero dizer, essa diferença, ela se aplicou ao teu nível de atleta, mas aplicou-se a mim também para atingir um nível. E se aplica a qualquer pessoa que tenha um resultado. Eu gosto muito eu trabalho hoje com isso, né, com desenvolvimento pessoal. Eu treino pessoas. A minha especialidade é falar de missão, de propósito, de vida, de valores. E é indissociável falar disso, porque meu foco é alto rendimento, é performar em qualquer que seja a área, é ensinar as pessoas a como sair dessa zona de mediocridade. E a disciplina, ela é um foco. Mas tem uma pesquisadora americana que se chama Angela Duckworth. E ela, para mim, ela escreveu o livro mais fantástico que existe nessa área de alto rendimento. O livro chama Garra. É um livro simples, gostoso de ler. Fica aqui uma super dica para quem... Mas ela estudou do alfinete ao foguete nessa área. Desde cadetes americanos da Academia Militar de West Point a grandes nadadores. E ela faz um trabalho muito legal, mas ela traz um conceito que eu acho muito forte aqui. Ela diz que perante o extraordinário, aquilo que... esse pensamento não é dela, é do Nietzsche. Um filósofo do século XVII. Ela fala que perante o que é extraordinário, frequentemente nós omitimos o vir a ser. Aí
pô, esse pensamento ele é amplo, né? Ele é até complexo. Tá, o que esse louco quer dizer com isso? Porque, assim, nós tendemos a atribuir esses resultados ao talento. E o que o Nietzsche quis dizer com esse vir a ser? Que a pessoa não quer observar o Michael Spitz, por exemplo, nadando 8 horas por dia, repetindo movimentos e fazendo a mesma coisa. Então, quando ela via, por exemplo, um menino que estava iniciando uma carreira de nadador, lá com seus 12 anos, olhando o Michael Spitz nadando, um cara que foi um mega campeão olímpico, ela falou, nossa, ele parece um peixe nadando. Ou seja, a maior parte das pessoas usam isso, e isso é uma armadilha inconsciente da mente. Tipo assim, cara, a Daiane é super talentosa. Ela tem uma aptidão que é natural, como se nós, o ser humano, a nossa sociedade, ela tem uma tendência a mitologizar o talento que é inato. E esquece essa construção que vem do esforço pessoal. E o estudo que ela colocou, ela tem até uma equação, que o resultado é igual a talento vezes esforço ao quadrado. Ou seja, o esforço, o empenho, ele leva ao quadrado. E aí entra uma série de fatores que eu ensino nas minhas formações, mas que a tua fala, ela não tem como não ser presente isso que você conectando com o que tu está falando, porque a nossa audiência, e lembrando isso, nós estamos falando de mulheres que estão tendo uma dificuldade ou passando por uma grande dificuldade que a maior parte dos homens não enfrenta, porque nós temos uma exigência cultural menor para conciliar múltiplos papéis. Normalmente eu sou profissional, não é da cultura do homem ser nem um pai ativo, ele é a obrigação da mãe. Eu diferentemente, lógico, eu trabalho com isso, eu me preparei para isso, seria uma incoerência da minha parte estar falando de uma coisa que eu não exerço. Mas a sociedade não está preparada para isso. A mulher, que tem que ser mãe, tem que ser dona de casa, ela tem que estar linda, ela tem uma necessidade, uma pressão até para ser uma máquina sexual hoje, uma sexualidade tem que estar sempre linda, gostosa e ainda tem que estar trabalhando. Inteligente, cuidar do filho, educar. E não é fácil. Assim, não é fácil você conseguir fazer uma coisa bem feita, quanto mais fazer várias coisas. Tem como fazer? Tem. Mas exige uma disciplina muito grande, um foco muito grande, um propósito muito grande. Não sei se tu concorda comigo sobre esse pensamento. Legal. Então, assim, eu quero massificar isso aqui. Tem ferramentas. Você não desenvolveu essa disciplina, como você imagina uma criança de 11 anos, como você colocou, você já tinha uma propensão, que aí sim, entra um dos elementos que a Ângela coloca lá, que é o interesse. A identificação dos teus talentos naturais, resgatando um pouquinho da filosofia grega mesmo, qual é o teu lugar no universo, identificar os teus talentos naturais para que você possa... E teve alguém que te ajudou nisso aí. E hoje, muitas pessoas adultas, elas vivem desconectadas com a sua essência, com aquilo que fazem. Lógico que isso é importante, é lógico que o talento é importante, mas o esforço, ele conta dobrado. Ele conta dobrado, não, ao quadrado. Ele é um multiplicador que dobra ao quadrado. Quantas horas você abdica? Qual é o teu nível de percepção, de interesse, de propósito? Qual a tua garra em perseverar? Ou não? A maior parte das pessoas começam um projeto e não dura um ano. Porque as derrotas temporárias vêm. Então, eu quero bater bem nisso, porque a Daiane, para chegar onde ela chegou, não foi assim, cara, que talento, essa garota vai ser campeã mundial de ginástica olímpica. De jeito nenhum. Não, eu acho que eu tenho um pensamento e essa forma de pensar eu desenvolvi ao decorrer da minha carreira como atleta observando, né? Eu gosto de observar as pessoas e o que eu mais vi foram talentos que não chegaram até o objetivo final. O porquê isso? Chegar ao objetivo, eu falo que o talento ele é um facilitador. Isso. Né? Mas ele não é um determinante. O determinante para você chegar até o teu objetivo é o quanto de dedicação você vai ter para chegar nesse objetivo. Por que essa dedicação? Porque dentro dessa palavra tem muitas outras palavras. Por exemplo, o que você vai abdicar, né? E aí eu volto lá atrás do que tu me falou. Quantos carnavais não se foi? Quantos aniversários, né? Réveillon, festa de família, que você não podia estar presente porque estava focado num objetivo que é estudar, né? Que é passar num concurso público, né? Uma mãe, por exemplo, que acabou de ter um bebê ali, mas também está concorrendo a um cargo público, por exemplo, que precisa estudar, que precisa batalhar, que precisa ser multi ali.
e precisa daquele momento ser mais do que ela, ser mais forte do que o cansaço, mais forte do que a dor, né? Do que a saudade, do que a carência, às vezes, né? Ali, para chegar até o objetivo. Então, não adianta ter só o talento. O quanto de dedicação, o quanto de abdicação ou de troca, digamos assim. A Daiane é muito talentosa. A minha mãe é talentosa, sim. Ela realmente ela é muito talentosa. Mas é mais que talentosa, ela é muito esforçada. Ela é muito dedicada. Né? Ela tem uma garra... eu lembro que eu tinha muita fome de treino, né? Quando eu estava no ginásio, eu queria absorver o máximo que eu podia dos meus treinadores. E do treino mesmo. Já que eu estou me dedicando àquilo, eu queria me dedicar 100%. Né? Então, eu sempre era aquela que posso fazer mais uma vez, posso repetir de novo, sempre buscando mais ali. Depois do treino, conversava com os treinadores, queria saber melhor o que eu podia fazer para melhorar. Óbvio que isso não é uma característica só minha, muitas pessoas têm. E eu acredito que as pessoas que chegam lá são as pessoas que têm essa característica, né? De querer mais, de se dedicar mais, que entender, como tu falou, eu era autodidata. Mas você ser autodidata é um facilitador. O que fez você chegar foi o quanto de esforço você empregou naquele momento. Perfeito. E nunca é fácil. Eu falo quando a gente tem objetivos grandes, sempre é muito difícil. Sempre é. Porque se fosse fácil, qualquer um conseguiria, né? Então, se você tem objetivos grandes na sua vida, tenha certeza disso. Não vai ser fácil. A questão para mim aqui é destacar, assim, muitas pessoas não sabem como desenvolver isso aí. Porque, lógico, você tinha uma aptidão, você, digamos assim, o teu espírito ele foi forjado desde muito cedo, com 11 anos. Imagina, você teve alguém que te amparou. Agora, assim, nós formamos uma geração, algumas coisas são importantes aqui, com carências emocionais, sem essa percepção de saber se lidar com frustrações. Eu ia entrar nessa parte agora já, até. Então, fala um pouco sobre isso. A questão mesmo do... eu comecei com 11 anos. Imagina uma menina, né, negra no esporte, que até então você não via. Hoje você vê, a gente tem as duas últimas campeãs olímpicas são negras, né? Hoje a gente vê cada vez mais, por exemplo, uma menina de 11 anos, uma menina negra, de renda baixa, iniciando no esporte que até então era esporte de elite, né? Hoje a gente vê mais pessoas negras atuando em áreas que até então a gente não se via. Por exemplo, um CEO de uma empresa, né? A própria referência de mulher negra. Quantas mulheres negras a gente vê, né, nisso? No caso da ginástica foi muito parecido. Como eu falei, eu comecei com 11 anos. Quantos nãos eu ouvi? Quantas pessoas, quantos treinadores não no ambiente, no clube onde eu treinava, que eu ouvi e me falaram, não quero treinar, eu não vou treinar ela, não vou desperdiçar o meu tempo, porque ela já tem 11 anos, ela é muito velha, né? Ela não vai chegar a lugar nenhum. Não foi um, não foi dois, não foi três. E hoje a gente vê cada vez mais os jovens despreparados para ouvir o não, para ouvir a crítica, entender e buscar força nessa crítica de como você vai sair disso. O que você vai fazer com isso que você está ouvindo, né? Isso pode te fortalecer ou isso pode te destruir, né? Como eu falei, não fui a única, né? Mas eu ouvi isso, eu senti isso, esse negar, né? Não quero treinar, não quero estar perto, não quero entre aspas, fazer parte disso, porque isso não vai dar em nada, né? Então, a minha força, né? Não só minha, claro, né? Deus vem e dá isso pra gente, junto à família. Eu acho que isso faz uma diferença incrível quando a gente tem uma estrutura familiar por trás que te ampara e que te dá essa injeção de ânimo. E a nossa garra de todos os dias estar ali e acreditando que vai dar certo, que vai acontecer, né? Trabalhando para que isso aconteça e reverter essa palavra negativa numa coisa positiva. Eu falo que todas as vezes que eu ouvi, pessoas que eu ouvi dizer não vai dar em nada, né? Não vai acontecer, ela não vai ser uma atleta, nossa, ginasta, né? Não vi ginastas negras, né? Acho que tu foi a primeira, né?
Hã? Eu acho que foi a primeira que se destacou em nível mundial. Do Brasil, assim, ao decorrer da carreira, eu vi outras ginastas negras, né? Assim, mas eu acho que a ascensão eu fui a primeira, né? Mas a gente teve outras ginastas no Brasil negras. Em muitos campeonatos, eu fui a única negra. Mas o que eu quero deixar aqui bem exposto é: você vai passar por momentos, entre aspas, de provação, aonde o teu querer vai ser medido, né? E você vai ter momentos de frustração. A frustração de ouvir um não, né? E isso dentro do esporte não vou querer te treinar, ou não vai dar certo, ou você chegar no resultado que às vezes não era o que você esperava naquele momento, né? Eu esperava ir para uns Jogos Olímpicos, como aconteceu comigo, por exemplo, em Sydney. Me preparei, treinei tudo para ir para os Jogos Olímpicos de Sydney. Não fui a Sydney, mas como reserva. Não cheguei a competir. Imagina se naquele momento eu tinha 17 anos na época. Se naquele momento eu dissesse, não consegui para os Jogos Olímpicos, que era o que eu queria, agora então, já que não deu certo, eu não vou mais, agora eu não quero mais fazer ginástica. Não. Eu entendi que não deu certo naquele momento, talvez eu não estivesse tão bem preparada para isso, vou me dedicar mais. A única coisa que eu poderia fazer é me dedicar mais ao que eu quero. Mas para você se dedicar mais ao que você quer, você tem que entender o que você quer, né? Perfeito. Perfeito. Você quer isso? Vai ter frustrações, vai ter coisas negativas, vai ter um monte de gente que vai dizer que não vai dar certo, mas o importante é o que você pensa sobre isso, né? A gente volta àquela questão da disciplina lá atrás. Quanto você está disposto a se dedicar para isso? Eu vejo assim, quer ver? Hoje, lógico, o foco desse congresso é mostrar isso, né? Como você conseguir desenvolver uma vida mais abundante em diversas áreas da vida. E eu sempre vou falar de foco, de energia, mas principalmente tocando nessa questão da seara profissional, do aspecto de desenvolvimento de uma carreira. O movimento que eu observo, via de regra, e aí eu vou conectar com uma área que eu sou um pesquisador, eu sou muito interessado, que é a neurociência social, falando de estrutura cerebral. As pessoas hoje elas apresentam um movimento que é o seguinte: vamos pegar uma mãe, ela quer descobrir o que sobre o aspecto financeiro vai valer a pena que ela abdique de um tempo que ela vai ter que deixar o filho numa creche ou abrir mão de alguns anos da maternidade que não voltam. Então, assim, tem que valer a pena financeiramente. Então, ela aceita ou ela está procurando o que fazer. E lógico que vão enfrentar barreiras de todos os gêneros, desde as questões financeiras, as questões temporais, mas principalmente é uma questão de cunho motivacional, porque a pessoa não se encontra no que ela faz, e então ela não encontra essa energia. Aí resgatando outro conceito da filosofia, que é o conceito de potência de agir, que Spinoza coloca, que tem coisas que te alegram e tem coisas que te entristecem. E quando você encontra barreiras na tua vida e você não tem essa potência de agir, você vai parar, e é o que acontece, você desiste. Então, a estrutura cerebral, e aí aqui está onde eu vou conectar uma informação importante, o processo decisório e comportamental, ele não é decidido em níveis racionais, onde é o neocórtex, essa grande massa cinzenta, e sim uma pequena parte do teu cérebro que chama cérebro límbico, as amígdalas cerebrais, estruturas límbicas mais elevadas, que você traz lá da época milenar. Então, o teu ancestral, desde que nós éramos homo sapiens, nós tínhamos essa estrutura. O que eu quero dizer, cara, não vai dar certo nunca se essa pessoa estiver procurando o que antes do porquê dela. Descobrir primeiro o que vem de dentro, para aí sim ela encontrar uma força, uma energia que a sustente que seja no esporte, ou seja na carreira, seja como empreendedora, seja como qualquer área da vida, ela é um campo até para um relacionamento amoroso. Enquanto a paixão existe, você tem uma carga hormonal, que é uma reação natural por uma preservação de espécie, dura no máximo 2 anos uma paixão. Ela existe por 2 anos por uma razão simples, é o tempo da pessoa se envolver, se apaixonar, procriar, parir e vingar a espécie, perceba isso. E a partir dali, quando os hormônios voltam a níveis basais, ela é uma área de construção, de esforço consciente, de você estar entregando a tua energia, o teu tempo para essa área.
E aí vem uma dica preciosa. Você mostra aí no teu exemplo, Daiane, cara, você tinha uma paixão, um desejo enorme de ir vencer as etapas. E as pessoas, elas estão movimentando no sentido oposto. Elas estão indo de fora do que para talvez conseguir conectar com o porquê dela. E um movimento tem que ser o contrário. O que me dá prazer? O que eu amo? O que movimenta a minha alma, o meu espírito faz vibrar? Eu gosto dessa temática, o meu olho brilha, né? Sim. Eu não preciso dizer para você que eu gosto disso. Então, isso não é fácil eu estar aqui. Eu abdico de muitas coisas para ganhar conhecimento, para construir essa carreira como treinador, como desenvolvedor, assim como você abdica. E as pessoas, enquanto não compreenderem isso, vão viver no reino da mediocridade, que é a cultura que impera no brasileiro. É fazer o mínimo possível, ganhar o meu dinheiro e, pô, a vida é assim e vão aceitando o que a vida traz. Então, eu quero ressaltar isso aí, Daiane, porque esse é um exemplo gigante para a nossa audiência, que são mulheres que estão querendo, muitas vezes, como conseguir ter energia ou ter tempo para conseguir conciliar essa multiplicidade de papéis. Cara, não vai dar certo. Se você está procurando, efetivamente, só o aspecto financeiro, e eu não estou dizendo que isso não é importante. Claro, faz parte, mas isso não é o mais importante. Não é o que vai te sustentar sim. os obstáculos. Eu acho que tu citou uma palavra que eu sempre falo. As pessoas me perguntam assim, o que é ginástica para ti? Eu falo, paixão. Né? Acho que a paixão, ela nos move. Mas, no caso mesmo de grandes desafios, essa palavra é uma coisa que me move, ser desafiada, né? Eu lembro que quando teve essa questão do não vai dar certo, as pessoas que eram contra, né? Não só não se interessavam, mas também faziam tudo para que não desse certo também. Essas pessoas, elas me desafiaram. E a partir do momento que houve esse desafio, elas me motivaram. Eu usei isso como uma motivação para que realmente eu me tornasse uma atleta, né? Ok, você acha que não vai dar certo? Então eu vou mostrar, né? Vou mostrar para mim. Antes de mostrar para qualquer outro, mostre para você, né? Entenda você. O que motiva você a chegar até o teu objetivo? Acho que a gente entender o que nos motiva, isso é muito importante. Eu vou citar um exemplo aqui do Oleg, por exemplo. Todos os treinadores que trabalharam comigo, eles entenderam que me desafiar fazia com que eu me motivasse a melhorar cada vez mais. Por exemplo, quando eu tinha que fazer algum exercício novo, elemento, o Oleg, ele usava uma estratégia que para algumas pessoas pode funcionar ou não, né? E aí foi o que eu falei. Entenda o que te motiva, né? Ele chegava e falava assim, você não vai conseguir fazer esse exercício. Porque ele sabia que aquilo... não, agora eu vou fazer. Ele falou que não vou fazer, agora eu vou lá e vou fazer. Ele já sabia que essa estratégia de me desafiar, de dizer que eu não vou conseguir chegar, que eu não vou conseguir fazer, isso me dava uma força extra, uma força a mais para sair resolver o problema, né? Ali, eu tinha um problema que é fazer o exercício, um exercício novo, um exercício complexo, e como eu vou fazer esse exercício, né? Ter essa tomada de decisão de fazer o exercício ali, que muitas vezes é o que nos dá medo, né? Uma troca de carreira, né? Entrar num relacionamento, ter filhos ou não, né? Vou conseguir criar? Não vou conseguir criar? Esse desafio, o desafio, a gente não tem uma resposta concreta do que vai sair no resultado final, né? Vou conseguir fazer ou não. Mas você tem que tentar, pelo menos, né? Você tem que ter ali a tomada de decisão de agir para que isso aconteça. Então, o desafiar me faz mover mais. Claro que isso, junto com a paixão que a gente falou, assim, a ginástica para mim é uma paixão, eu sou apaixonada pela ginástica, né? Mas o desafio que a ginástica trouxe na minha vida me motivou, né? Me motivou a chegar até os objetivos. Deixa eu pontuar algumas coisas que tu colocou aqui para que as coisas fiquem mais claras para a audiência, porque o que tu bem colocaste, isso é o que te desafiava, e tu bem colocaste também, você tem que descobrir o que te motiva, você tem que descobrir qual é a tua natureza nesse processo. Então, aqui vem duas coisas que são importantes.
A primeira delas, uma coisa que duas coisas que a escola na vida, nossos pais, nem professores, nem treinadores, nem padres te ensinam, e é uma carência, uma das coisas que eu brigo hoje nos processos educacionais que eu trago com pais, com professores. Cara, quais são os teus valores? E valores é uma palavra que as pessoas não entendem o que é. Se fala muito em valor, uma empresa, não sei o quê, se diz que é aquilo que tem mais importante. E valores é um conjunto de princípios que pautam as nossas decisões inconscientes. E todo momento a gente decide, como você bem colocaste. O teu valor de desafio, ele te impulsionava para você tomar uma decisão para ir adiante, seguir, repetir, até você conseguir executar. Para. Esse é um processo que, talvez uma percepção inconsciente, ou porque você esteve exposta diversas vezes, você já entendeu que era assim que você funcionava. Mas a gente passa por isso a vida inteira, em todos os momentos. E todos os momentos, as nossas decisões estão sendo disputadas por valores que nem você falou. O prazer de comer uma pizza ou tomar uma cerveja com os amigos, ou o valor de, cara, minha disciplina pela minha carreira. São valores que estão concorrendo, e isso é como um cobertor curto. Você nunca vai conseguir acender vela para os dois santos ao mesmo tempo. Cobre a cabeça e destapa os pés. Mas se você não tem consciência do que é realmente mais importante para você, isso é um trabalho que a gente faz em campos de desenvolvimento pessoal, e para mim é um dos trabalhos que dá maior resultado com qualquer pessoa, quando ela adquire uma clareza dos valores dela, como isso ocorre a nível inconsciente, para que ela tenha uma percepção exata de como eles concorrem, e mais do que isso, essa clareza permite que ela faça decisões muito mais conscientes na vida dela, porque existe isso assim, todo o processo de resultado é um pensamento, gera um sentimento que está associado, e aí a partir disso você toma uma decisão que é calcada nesses valores, e aí os resultados surgem em tudo, seja para resultado profissional, uma carreira de atleta. Então esse é um aprendizado que fica invista em alguma coisa, procure, nossa audiência, procure alguma coisa, entender quais são os teus valores, utilize essa ferramenta para que você tome decisões mais conscientes. E aí entra um segundo aspecto que é fundamental, que existe uma consciência muito mais elevada, que é a nível de identidade. Quem é você verdadeiramente? E quem é você? É uma pergunta, assim, muitas vezes perguntam quem eu sou a Daiane Santos, eu sou atleta, e fala, não, isso não é você. Não é você. O papel que você desempenhou, o seu você, a sua identidade de todos nós, seres humanos, ela é calcada em duas coisas, uma percepção de propósito, de missão de vida, meus valores e as minhas crenças. Isso é quem sou eu. Fora isso, você se torna uma marionete, você acaba sempre tomando decisões pautadas no que você está vendo no momento, por uma pressão externa, alguma influência de algum amigo. Então, a gente vê jovens desestruturados, porque não aprenderam isso na vida mais precoce, que tomam decisões de fumar um cigarro baseado de maconha por uma pressão social, ou de um consumo exacerbado de álcool baseado... por ser rotulado, pelo menos de serem rotulados como caretas, ou como fora do... ou se sentirem de alguma forma deixados de lado por um grupo. É isso. A pressão do grupo, e é uma necessidade do ser humano de ser social, nós somos seres sociais. E você tem que ter muita consciência de quem é você, para você abrir mão dessa aprovação de todo mundo o tempo inteiro. Então essa é uma mensagem forte. Seja para um jovem ou seja para uma mãe adulta que está procurando. Quem é você? Procura entender, porque senão você não vai ter a energia para você conseguir se dedicar e equilibrar a tua vida. Você vai estar sempre tomando decisões pautadas no que você está vendo. No outro. Ou no outro. Acho que as decisões que às vezes a gente toma decisões não pela gente, mas pelo outro, né? E esse outro, muitas vezes, não é pessoas relevantes na nossa vida. Por exemplo, né? Vou citar aqui um exemplo. Eu ainda não sou mãe, mas vou citar um exemplo de mãe, por exemplo. Uma mãe que teve um bebê, né? A mamãe teve o bebê e tem o período ali que a mãe fica com seu filho durante 4 meses e quando ela trabalha, ela tem esse período, certo? Legal. Acabou os 4 meses, ela tem que tomar uma decisão de deixa o meu filho na escolinha, né? Deixa esse filho em casa, levo meu filho, largo o meu trabalho, porque eu tenho aqui um serzinho que é parte de mim, que eu amo e que eu não quero abrir mão. O que eu vou fazer, né? Muito, Daiane. E aí, o que eu vou fazer? Tem muitas opções ali. E às vezes o que a sociedade te diz é
dependendo do olhar que tu tem, a sociedade vai te dizer, larga tudo e fica com o teu bebê, né? Deixa toda a tua carreira, deixa teu estudo, deixa tudo que tu... toda a tua dedicação, porque agora é mamãe, né? Mas também tem dentro de ti aquela questão, poxa vida, realmente eu sou mãe, mas eu também sou uma empresária, né? Eu também sou uma estudante. Como eu vou conciliar isso? Será que eu preciso fazer isso que a sociedade está me dizendo? Ou eu posso arrumar um meio de resolver essa situação? Eu quero estudar, vou levar meu bebezinho lá comigo, dentro, na aula mesmo, eu quero fazer faculdade, eu quero estar próximo ali do meu filho. Às vezes eu não tenho um companheiro, um parceiro, né, participativo, a gente falou, é difícil. Para os homens entenderem o seu papel como pais, às vezes, né? A proximidade com o filho, tá ali ajudando, e parceiro também da mulher nesse momento ali. Mas o que vira, às vezes, uma problemática, né? Um problema. O que eu vou fazer nesse momento? Eu quero estudar, quero voltar a trabalhar. Hoje em dia, mesmo, eu tô citando esse exemplo porque eu vejo isso nas minhas irmãs, entendeu? Que são mães, e quando acaba aquele período, né, da licença maternidade, é um sofrimento para aquela mãe. É exatamente, né? isso. Você está completa, não é com a tua irmã, isso não, com todas. geral. Porque até a gente tem uma neurocientista que vai falar sobre isso. As transformações a níveis cerebrais, elas são tão profundas, a priorização, o corpo ele é moldado para isso, para a preservação de espécies. Então, existe sim uma reorganização de ideias, de prioridades, e isso é um conflito, existe uma redefinição de identidade e de prioridades. Agora, é o que tu bem colocaste, se a pessoa não tiver um propósito, um porquê, uma razão tão forte, ela não sustenta e ela fica perdida. Ela entra nesse ciclo, nesse espiral maluco, e ela não sabe como sair daquilo ali. E ela acaba adotando posturas que as pessoas queriam que ela adotasse. Exato. E depois, mais à frente, virar uma cobrança externa dela ou dela mesma. Cara, mas eu abri mão, eu já nem sei mais quem eu sou. Sim. E o filho cresceu. E a vida continuou. E o filho saiu. Ele vai desenvolver. E você ficou para trás. Sim. E por que eu citei esse exemplo? Porque isso é um exemplo para todos nós, olhar esse desapego, não é um desapegar, não sei, deixa eu pensar a palavra, é uma escolha muito forte para a mãe, né? O que eu vou fazer? É o meu pedacinho que está aqui, né? Eu sei que ele depende de mim naquele momento, e a escolha de você, vai para a escolinha o bebê, né? Vou seguir a minha carreira, muitas vezes, como você vai entender. A mãe que trabalha, certo? Que decidiu que não, depois de 4 meses, meu bebê vai para uma escolinha, né? E eu vou seguir a minha carreira e vou seguir sendo mãe, né? Hoje eu tenho 2 trabalhos. Antes eu tinha um trabalho, que era ser só uma trabalhadora comum, só que hoje eu tenho meu trabalho fora de casa e meu trabalho dentro de casa como mãe diretamente, né? Muitas vezes a sociedade, quando você fala assim, não, meu bebezinho vai para a escolinha porque eu preciso trabalhar. Olha uma mãe como uma péssima mãe. Nossa, essa mãe é, né? Um bebezinho de 4 meses. Gente, o bebezinho, óbvio que você vai ter que ver onde vai ser o ambiente que essa criança vai ficar, tudo direitinho, né? Mais seguro, nunca vai ser como o cuidado da mãe, né? Mas é preciso isso, que isso também vai fazer com que esse bebê desenvolva também, né? A gente vai ver o outro lado. Você precisa ver o outro lado da situação. E até mesmo o julgar da sociedade, né? Que a gente estava falando agora. Você é uma péssima mãe porque você deixou o seu bebê numa escolinha? Mas e se você não trabalhar? Como vai ser isso? Será que você vai ser realmente uma mãe melhor? Se você não for trabalhar, não levar esse bebê? Óbvio, é um conflito muito pessoal isso. E foi o que a gente falou. Você precisa se entender isso dentro de você para resolver essa problemática. Mas eu acho que a lição é não deixe que as pessoas rotulem você e decidam por você o que você vai fazer. Entenda você, o que você quer fazer e qual o seu objetivo final com isso e o quanto isso vai custar para você, né? Porque sempre, como a gente falou, tem um preço ali junto a
entre aspas, ser pago. É isso mesmo, Daiane. Eu acho que concordo 100%. E esse é um desafio muito grande, porque assim, não existe. Bem, a gente pesquisou muito isso. Eu estou vivendo essa fase dentro da minha casa. Minha esposa está passando por isso, né? A gente veio de Porto Alegre ano passado para cá. Ela largou a carreira dela e chegou aqui e ia pensando em retomar a carreira dela aqui em Brasília e engravidou. E aí, Uhum. cara, teve uma reorganização e, cara, se ela não tem esse auxílio, e o Conamp é fruto disso, né? Dessa necessidade, desse desejo que surgiu tanto dela quanto meu de contribuir com esse cenário, porque ele é muito complexo. Não tem ferramentas. E é legal que tu colocou e pontuou isso. E essa é a ideia do Conamp. A gente está trazendo pessoas, especialistas de áreas distintas e diversas, para cobrir toda essa área. Então, vai falar uma neurocientista, eu vou falar sobre essa questão de missão, de propósito, de valores, como definir, de como encontrar as ferramentas certas, até para tu te organizar e conseguir colocar a níveis cerebrais para evitar autossabotagens. Vai ter sexóloga falando sobre essa questão. Muitas mulheres têm dificuldade disso, de conciliar na questão social e não acabam, não conseguem dar vazão sobre esse aspecto da sexualidade, principalmente quando ela está mãe. Ela esquece que ela também tem, não consegue se organizar em termos de tempo para fazer. Uhum. É legal que a gente tem, a gente não combinou isso, mas você tocou em pontos que são que a gente vai contemplar aqui dentro do Congresso. Vamos falar um pouquinho da Daiane dos Santos pós-atleta. Contar aí, eu tenho pouco tempo, Dani, eu queria falar contigo o dia inteiro, eu tô Eu super rico, falo mas muito. eu acho que é fundamental que a gente traga um pouquinho desses teus ensinamentos, dos teus aprendizados para a vida pós-atleta. Primeiro, fala um pouquinho dos teus projetos, Daiane. O que você tem feito após atleta? Eu sei que tu continua ligada, de certa forma, à carreira do esporte, mas conectando junto com o estudo que a gente está falando, que é uma carência que a gente tem no nosso país. Fala um pouquinho sobre como é que está sendo isso. Bom, a questão do pós-término de carreira como atleta. Eu comecei a pensar nisso enquanto era atleta. Acho que isso é muito importante frisar, porque a gente ainda tem atletas ou pessoas que, quando estão numa carreira, né, não se programam para ou mudar de carreira ou para alguma eventualidade que venha no futuro, no caso. No meu caso, como atleta, ele tem um período para ter um término de carreira e depois dali você tem que fazer uma outra função, né? Não tem como você não fazer mais nada da tua vida. Então, para isso, eu precisei me preparar. Então, eu me formei como educadora física, né? Sou professora de educação física como formação. E nesse processo, eu fui já pensando em que área eu gostaria de atuar depois do término de carreira como atleta. O que eu compreendi, fiz uma experimentação em algumas áreas, como treinadora, fiz estágio, dei treino, né? Já estava engajada, já tinha empresa, né? De assessoria, não assessoria esportiva, mas dando palestra, né? Congresso, participando de congressos, de workshops também, com ginástica e com esporte. Ao decorrer do processo, eu fui entendendo que a minha área de engajamento após o término de carreira, eu queria ligar a questão do esporte e a questão da educação, que sempre foi muito forte em mim esse desejo de ligar as duas coisas, de mostrar o lado educacional do esporte e a transformação que o esporte tem no caráter e na construção do atleta, dos seus praticantes ou de quem está ali de alguma forma envolvido no meio esportivo, né? Então, o lado educacional do esporte. E aí eu entendi que era isso que eu queria fazer depois do meu término de carreira. Junto a isso, depois que eu parei de treinar, eu comecei a fazer uma pós de gestão esportiva, porque eu vi que eu estava muito mais ligada na parte administrativa hoje do que na parte técnica, que é a parte presencial dentro do ginásio, onde a gente dá treino, né, para os atletas, enfim. Eu vi que eu estava muito mais hoje nessa parte administrativa do que a parte realmente técnica da parte esportiva. Então, vendo isso, eu fui buscar um aperfeiçoamento dessa ideia para construir os meus desejos futuros. Um deles era ter o meu projeto social, né? Como eu falei, eu vim de um projeto social
e de alguma forma eu queria dar essa retribuição, né, do que eu recebi para outros jovens, para outras crianças, porque, como eu falei, o esporte ele tem um lado educacional muito forte, um abrir de portas, não só para quem quer ser atleta, mas para quem tem a oportunidade de viver num ambiente saudável, né, conviver com pessoas de alguma forma positivas e que venha a ser um grande espelho na nossa vida, né? Então, eu acho que isso foi tão benéfico para mim, com a minha paixão, que eu queria transmitir isso para outros jovens, outras crianças. E aí veio Brasileirinhos, né, que é o meu projeto, que foi uma realização pessoal não só minha, eu falo que de uma equipe, porque a gente não faz nada sozinho, né? Eu tive que encontrar pessoas que tivessem essa mesma ideia. Uma das pessoas é o Christian, né, que trabalha comigo, que me viu crescer como atleta e ainda trabalha comigo até hoje, né? O meu braço direito ali, né, cuidando de mim, dessa parte jurídica, principalmente, das questões que precisam ser tratadas. E a gente conseguiu construir esse sonho e hoje é muito real, né? E me dá uma satisfação enorme. Fora isso, tem outros projetos que eu já estou engajada também, normalmente vinculados a esporte e educação. Legal, Daiane. E assim, percebe-se que, mais uma vez, você trouxe a mesma palavra. Eu tinha um desejo muito grande de ligar isso. Então, cara, não tem jeito, porque com certeza você está vivendo uma outra realidade e não é fácil. Você não tem suporte, você não tem apoio, você tem que lutar muito para conseguir verba, para conseguir espaço, para conseguir. Às vezes não é nem lutar, mas tem que correr atrás de profissionais diferentes para colaborar, porque assim, você não tem braço e tempo para dar conta de tudo, né? Eu acho que não só isso, eu acho que o próprio desafio da gente realmente começar isso, né? Uma coisa é a gente ter a ideia e ter isso formatado num papel, e como a gente coloca isso em prática, né? As pessoas até então me conhecem como atleta, não como gestora, né? Não como Daiane, às vezes, educadora física. As pessoas ainda me veem muito como atleta. Tanto que a gente, né? Faz uma estrela aí, faz, né? Nossa, que estranho ver você com uma roupa normal, você não tá com colã, entendeu? Então, isso é um desafio, é um novo desafio na minha vida, né? Mostrar que eu sou tão boa como gestora do que como eu fui como atleta, né? Que eu sou, que eu não era só atleta, que eu aprendi como atleta alguns valores e lições que eu levo hoje para minha vida, né? De forma diferente, que o esporte ele tá em mim hoje de uma outra forma. Então, isso é muito difícil às vezes. As pessoas acham que é muito fácil pra gente, né? Tem um grande nome, tudo vai vir tudo muito fácil. E não é fácil de novo, né? É um recomeçar. Então a gente começa do zero mesmo. As pessoas nos olham e falam assim, que legal, beijo, abraço, mas... E você acredita no meu trabalho? Você vai me dar essa oportunidade de poder mostrar esse trabalho novo, né? Que eu sou tão boa como empresária, como gestora, do que como eu era como atleta. Então, é um novo desafio que surge ali. E aí, com os desafios, vem as dificuldades, né? Vem o novo se encontrar, né? O que eu quero com isso? Como eu quero fazer isso? Quanto... Volta todas aquelas questões que a gente abordou até agora, né? O quanto de dedicação eu estou disposta a fazer para isso? O que eu vou abdicar nesse momento para que isso aconteça, né? Você entender o que você quer, o quanto de esforço você vai determinar para aquilo, e entrar numa carreira nova, quando você já teve muito sucesso na sua carreira anterior, é um desafio muito grande, porque as pessoas ali, elas estão para te testar, né, também, e elas esperam que você seja tão boa quanto você era na outra carreira, mas para isso você precisar ter um abrir de portas, né, um acreditar de outras pessoas, você precisa convencê-las. Ter feito ginástica, ter sido atleta, foi uma porta aberta que ficou, né? Para eu ingressar nessa nova carreira. Mas, ao mesmo tempo, tem um novo desafio, né? Ali que eu preciso mostrar que eu sou tão boa no que eu faço hoje, como eu era quando era atleta, né? Que eu vou me dedicar e que eu vou estar ali almejando e ter tanta paixão na minha carreira hoje como gestora, como empresária, do que eu tinha quando eu era atleta. E isso, às vezes, as pessoas acham que
facilita, né? Com que você consiga alcançar o objetivo. Ajuda, mas também muitas vezes dificulta um pouco, porque as pessoas a toda hora elas estão te testando, né? Porque elas querem saber se você realmente é muito bom ali. Você precisa mostrar, você precisa passar essa confiança e mostrar esse trabalho que vai ter que ter uma excelência extrema, né? Porque no mínimo é isso que elas esperam de você. Então, vai consumir muito da tua energia, né? Muito do teu esforço, da tua garra e da tua dedicação. Um novo desafio, porque você tem que mostrar que você é tão bom como empresário, como gestor, no meu caso, do que eu fui como atleta, né? Então, as pessoas exigem isso. Elas não vão esperar nada menos, nada mais que você seja campeão mundial também na nossa carreira, no meu caso, né? Então, acaba se tornando um novo problema. E aí a gente tem que buscar todas aquelas lições que a gente já aprendeu na carreira antiga, né? Seja as negativas ou as positivas, para, de alguma forma, colocar em prática nessa nova área de atuação, no meu caso, como gestora, como empresária agora. Legal, Daiane. Quem sabe aí a gente deixa uma outra porta aberta de agora em diante, de eu ir, de repente, falar com os jovens que participam do teu projeto. Seria um prazer para mim contribuir também, vindo de uma outra área completamente diferente, mas também que já estou me preparando e trazendo outros projetos, outras coisas nessa área de educação. Isso tem muito a ver com o meu propósito de vida, com aquilo que eu amo fazer, que é trabalhar com gente. Eu amo gente, acho que o futuro está aí, e esse projeto também tem tudo a ver, porque mulheres mais preparadas, eu acho que elas ecoam, né? Elas têm uma penetração muito grande, e principalmente com mães, preparam melhores filhos, dão melhores frutos. Vamos encaminhar o nosso encerramento, Daniel. Eu queria que tu deixasse um recado final para esse público aí, para essas mulheres que estão vivendo essa dificuldade de conseguir conciliar essa multiplicidade de exigências, de demandas, como mãe, como mulher, como profissional, como esposa, como namorada, como dona de casa. E muitas vezes estão passando por essa crise, até de essa redefinição dessa identidade, de prioridades, essa crise em termos de, será que esse trabalho que eu me dediquei tanto tempo é isso? Como fazer que essas mulheres encontrem e descubram que é possível ter vidas realmente que são abundantes em todas as áreas? Tem alguma mensagem final que tu gostaria de deixar para esse público? Alguma lição assim que tu fala, olha, isso aqui eu acho que é um caminho que é bacana? Ou se não tiver também, encaminha a tua mensagem final para o nosso público, dá a tua palavra aí. Acho que não só eu, mas o nosso público deve estar com aquela sensação do Bom, eu acho que para todas as mulheres, assim, não tenham medo de serem desafiadas, né? A gente é muito mais forte e a gente é muito mais capaz do que a gente imagina. A gente só consegue ver isso quando a gente passa por situações que nos forçam a realmente a ter uma atitude, né? Aonde a gente tome uma decisão que a gente até então não imaginava. Às vezes as pessoas elas têm muito medo do tentar, né? Porque não tem uma resposta. Eu tenho uma frase, um pensamento assim que eu levo para mim, assim, eu prefiro arriscar e tentar do que viver a minha vida inteira com a dúvida do pensar se daria certo ou não, né? Por que isso? Às vezes a gente tentei um novo negócio, não deu certo. Talvez a lição não seja o resultado, talvez aquilo ali tenha sido um caminho para a gente encontrar realmente o nosso caminho, né? O não ter dado certo faz com que a gente saia da mesmice e se recicle novamente, né? Volte a pensar, será que era exatamente isso que você queria? Ou aquilo era um facilitador? Ou aquilo era um meio de você chegar até realmente o objetivo que você quer? Só que para isso acontecer, você tem que ousar, né? Você tem que ser ousado, você tem que tentar. E quando a gente tenta, a gente nunca sabe o resultado final. Não espere você ter 100% de resposta positiva para tentar. Óbvio que a gente sempre tem que balancear e pensar nos prós, nos contras, enfim, em tudo que vai levar a gente a chegar até esse objetivo ou tomar essa decisão ali final.
mas eu acho que tudo que a gente conversou se resume no tente, né? Tente seguir uma carreira nova, tente entrar num relacionamento novo, tente ser cada vez melhor, mais disciplinado, mais determinado na sua vida. Não tenha medo de ser rotulado, seja diferente, né, dos outros. Faça diferente. Respostas diferentes dão resultados diferentes. E por que eu falo isso? Todos nós somos seres humanos, mas eu levo esse pensamento para mim, né, na minha vida, que eu prefiro ousar e tentar do que viver uma vida inteira com a dúvida de será que daria certo ou não. Então, eu acho que tente, ouse, né? Seja o que for, um novo relacionamento, uma nova carreira, ser mamãe ou não, né? Ser um atleta ou não. Eu falo que durante a minha vida, como eu falei, eu gosto de prestar atenção nas pessoas. E eu uso o exemplo de outras pessoas dentro da minha área de atuação ou não para a minha vida, né? Eu acho que bons exemplos, sempre bons e às vezes exemplos que não são bons, né? Nos fazem decidir de que forma a gente pode agir ou nos dá até uma solução de uma pergunta que a gente está muitas vezes buscando ali. Legal, Dani. Eu acho que ficou muito rico o conteúdo. Eu acho que trouxemos alguns pensamentos muito fortes para serem seguidos, para servirem de modelos, para indicarem caminhos, muitas vezes percepções que as pessoas, o nosso público geral não conseguiu alcançar ou desenvolver em um nível, seja por uma carência de oportunidade, seja porque não passou por um processo educativo que lhe apontasse como desenvolver essa disciplina, como ter um senso de propósito, como se motivar quando as coisas dão erradas, como se conectar com alguma coisa que te inspire, de entender os seus valores pessoais e como isso está conectado com os teus processos decisórios que são inconscientes e que, consequentemente, trazem os resultados que a gente colhe na vida. Eu digo que tudo são resultados, né? Até eu sou o resultado de um processo, de um pensamento que gerou um sentimento associado, uma ação dos meus pais que veio através desse pensamento associado e nasceu um bebezinho. Então, tudo, até a criação de uma vida, de um bebê, passa por esse mesmo processo. A questão é se você não conseguir alterar o teu nível de pensamentos ou dominar a fonte dos seus pensamentos, isso vai ser alguma coisa que vai estar sempre te escapando e é fugidio. E que bom que tu trouxe todos esses ensinamentos e que a tua vida pós-carreira de atleta continua trazendo esses exemplos, estão conectados E que bom que a tua vida pós-carreira de atleta, ela continua retratando muito desses ensinamentos, muito desse gosto pelo desafio, esse cultivo constante e que é um dos segredos para o crescimento pessoal, que é o fugir da zona de conforto ou sair da zona de conforto constante, né? Aquilo, o patamar que tu já atingiu, ele já está consolidado e se tu quer alguma coisa a mais ou deseja mudanças na tua vida, tem que trabalhar essa mentalidade de não ter medo desse desconforto e enfrentar isso de uma maneira que seja realmente ativa, porque está aí o caminho que tem que se seguir. Daiane, deixa tua mensagem final para o nosso público. Eu quero que você, desde já, te agradeço pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Eu estou em comunicação contigo esses dias aí, sei que está vivendo dias bastante corridos e atribulados. Então, deixa a tua mensagem final e se despeça do nosso público. Quero agradecer a vocês pelo convite. Espero que a minha convivência como atleta e hoje o meu novo ingressar na carreira como empresária, como gestora, na área de educação e esporte, venha acrescentar aí na vida de vocês. Eu acho que todas as pessoas que passaram pela minha vida, seja ela esportiva ou não, eu procurei absorver o máximo que eu pude delas, né? E usar os exemplos delas na minha vida, em momentos de felicidade, em momentos de conflito, de dificuldade, e que todos colaboraram de uma certa forma para eu chegar onde eu estou hoje.
Bom, espero que esse bate-papo gostoso que a gente teve hoje possa ajudar vocês também a se encontrarem. E espero que vocês levem como exemplo todas as pessoas que passarem na vida de vocês. Eu tenho procurado fazer isso. A gente está em constante aprendizado. O aprendizado ele nunca para. Então, acho que observar, ouvir e buscar nos ajuda a crescer cada vez mais e a melhorar. E é claro, né, gente, que eu vou desafiar vocês também, que eu falei que eu gosto de desafio, a se encontrarem, né? A se encontrarem, a usarem mais e aplicarem as vivências de vocês para novos objetivos na vida de vocês. É isso. Obrigada. Legal, gente. Encerramos aqui. Tenho convicção que ficou um conteúdo bastante rico aí, muitas lições, muitas maturações, muito tempo de refletir sobre o que foi falado aqui, porque se tocou em pontos que são bastante fulcrais, em coisas que são bastante profundas. Bem, gente, a gente está encerrando. Continuem acompanhando a gente, porque o congresso em si ele está bem rico, está muito rico, com muitas pessoas com conhecimentos especialistas. Não é a minha experiência só da Daiane, ou conhecimento, não é minha visão, são especialistas que a gente está trazendo em cada uma das suas respectivas áreas, falando com muita propriedade, muita profundidade sobre isso. Então, acompanhem a gente e disseminem essa ideia, que a ideia é que a gente possa realmente causar eu gosto da ideia de um quebra-cabeça, né? Que a gente possa encaixar a nossa pecinha para que outras pessoas consigam encaixar suas peças e ao redor a gente vai ampliando. Agora, se eu rasgo a minha peça, eu entrego menos do que eu posso para o mundo, é como se eu arrancasse esse encaixe e outras pessoas não conseguem se encaixar também e a gente fica com esse quebra-cabeça incompleto. Essa é uma metáfora que eu gosto bastante da minha maneira de ver e do resultado que a gente está buscando aqui pelo Conamp. Dani, beijo no teu coração. Obrigado pela tua paciência, pela tua colaboração e te parabenizo não só pela tua carreira, mas muito mais do que isso, pela pessoa que você construiu. Eu acho que esse é um pensamento legal. A Daiane dos Santos que você construiu ao longo desses anos e que você continua levando para o mundo. A tua iniciativa, tenho a convicção de que vai dar muito certo. Primeiro porque você tem um espírito que é indomável. Isso tu não vai parar de perseverar até que você atinja os teus objetivos. E segundo porque ele tem um propósito muito rico, muito pleno. E nosso país precisa disso. Então, que o teu exemplo ecoe e no que competir ao Bernardo, poder colaborar, conte comigo também, que vai ser um prazer, tá bom? Beijo no teu coração e até a próxima. Até!